E a nossa questão comentada de hoje, da banca IESES, concursos públicos, de um assunto que é presente em todo edital de qualquer banca, que é a concordância. Então, em 2021, pegaram a seguinte questão. Observe as seguintes frases. Fazem 2 anos que me formei. É necessário cautela na interpretação das informações. E aí, pediram que você lesse essas 2 frases e, considerando os aspectos de concordância verbal e nominal, o que é que você poderia afirmar? Como você não tem a questão, sugestão, pause esse vídeo, resolva, leia no seu ritmo, na sua condição, na sua capacidade, e assim que você chegar a uma conclusão, aposte em uma alternativa e aí você aperta o play e ouve o meu comentário. Vai lá. Bom, fazem 2 anos que me formei. Esse trecho, esse período do texto, é um período composto por 2 orações. Como é que eu sei isso? Oração é um enunciado que tem verbo. E aí, nós temos um verbo que é o verbo fazer e outro verbo que é o verbo formar-se. Né? É formar-se, porque eu me formei, ele se formou, nós nos formamos. Então, se tem 2 verbos, eu tenho aí 2 orações. O sujeito do verbo formar-se não apareceu. Só pode ser eu. Eu não posso colocar nós me formei. Eu não posso colocar eles me formei. Se pode ser somente eu me formei, não há necessidade de ficar explícito. Então, sujeito oculto, sujeito subentendido, sujeito elíptico, é tudo a mesma coisa. Agora, o verbo fazer, nesse contexto aí, ele está expressando tempo decorrido. 2 anos se passaram, 2 anos transcorreram. Então, tempo decorrido é isso, que já passaram, que já decorreram. Tá? E a gramática diz que todas as vezes que o verbo fazer tiver nessa acepção de tempo decorrido, ele é o que se chama verbo impessoal. O verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito. Ora, se o sujeito singular leva o verbo para o singular, e se o sujeito plural leva o verbo para o plural, se o verbo não tem sujeito, ele não pode se flexionar. Como é que ele vai passar para o plural se eu não tenho sujeito no plural? Logo, verbo impessoal sempre fica no singular. Por isso, ontem fez 1 ano que se mudaram para o Rio. Você não vai colocar fizeram, porque você está vendo aí 1 ano. Mas não tem nada a ver. Porque ainda que sejam 3 meses, eu não posso colocar que já fizeram 3 meses. Eu tenho que colocar que já fez 3 meses. Tanto faz ser 1 quanto 3 é tempo decorrido. E tempo decorrido não tem sujeito e, portanto, não tem plural. Ocorre que, às vezes, nós temos expressões verbais. Vai fazer, pode fazer, ia fazer, deve fazer. Essas expressões também não se flexionam. Essas expressões também ficam invariáveis. Por isso, deve fazer 1 hora que estou aqui. É 1 hora só. Mas não é porque é 1 hora só. Porque ainda que fossem 5 dias, eu não posso colocar vão fazer 5 dias. Vai fazer 5 dias que não tomo banho. Então, vai fazer, pode fazer, ia fazer, deve fazer, não tem plural. Segunda coisa, é necessário cautela na interpretação das informações. Eu tenho uma expressão que tem o verbo ser, é, com adjetivo necessário. Igual eu tenho é bom, é permitido, é proibido, é qualquer coisa. Esse é um caso particular de concordância nominal. Por exemplo, quando eu falo que é permitida a entrada de menores, você achou bonito ou achou feio, não importa. A permissão diz respeito à entrada. Se entrada é uma palavra feminina, a entrada permitida tem que concordar com ela. Bonito ou feio, achou você estranho ou não, tá certo. O que é feio é dizer que é permitido entrada de menores. Tá certo também. Porque o que se convencionou? Que esse adjetivo, necessário, de é necessário, bom, de é bom, permitido, de é permitido, só vai se flexionar, isto é, só vai passar para o feminino se o substantivo a que ele se referir vier determinado. Não entendeu, né?
olha essa primeira frase. É permitida, flexionou, porque ele se refere à entrada. E antes da entrada tem o artigo a. A palavra entrada está determinada pelo artigo feminino a. Por isso que o permitida mudou. Agora, na segunda frase, ficou permitido, sem flexão. Por quê? Porque a palavra entrada não está determinada. Da mesma forma, é necessário a apresentação de documento com foto. Apresentação é uma palavra feminina, mas o necessário não mudou porque não tem nada determinando a apresentação. Porém, é necessária a apresentação de documento com foto. Por que agora necessária está no feminino? Porque a apresentação veio determinada. Então, a banca IESES pegou um caso clássico de concordância nominal e um caso clássico de concordância verbal. Então, ao dizer, lá no enunciado, fazem 2 anos, isso está errado. Porque se é o verbo fazer indicando tempo, teria que ser faz no singular. E a segunda, é necessário cautela, está certo. Por que está certo? Porque não está a cautela. A cautela é necessária, mas cautela, sem o artigo, é necessário. Por isso que das 4 opções, acertou quem marcou a letra D de dado. Apenas a primeira frase está incorreta, visto que o verbo fazer se torna impessoal quando indica sentido de tempo transcorrido, não devendo ser flexionado no plural. Achou fácil? Ótimo. Achou difícil? Você está precisando treinar. Vou repetir. São 2 casos tradicionais de concordância. Lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, você vai achar um curso chamado Exercitando Português. Tem de todos os assuntos. Hoje eu estou indicando o de concordância nominal e o de concordância verbal. Então, se você adquirir esses 2 cursos, você vai ter toda a teoria de concordância nominal, toda a teoria de concordância verbal e em cada um dos temas você ainda tem 15 questões comentadas. São 15 questões comentadas de concordância nominal e 15 de concordância verbal. Tá bom? Esses 2 assuntos, né, você adquire por R$30. Então, por R$30 você tem todo o conteúdo teórico e mais 30 questões. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.